Você não está sendo abandonada. Você está sendo sentida. Quando a feminina se recolhe, o masculino perde o chão. E é nesse vazio que ele deixa de fugir e começa a perseguir aquilo que a alma já escolheu. A retirada da feminina ativa o despertar dele, porque ela não é apenas uma presença emocional, ela é estrutura energética. Durante grande parte da jornada, a feminina sustenta o campo sozinha, mesmo sem perceber. Ela mantém o vínculo vivo com atenção, espera, intuição, tentativas de compreensão, orações silenciosas e uma disponibilidade espiritual constante. Enquanto isso acontece, o masculino sente a conexão, mas não sente o peso dela. Ele sente o amor, mas não sente a ausência real. E sem a ausência real, não há despertar completo. A retirada da feminina não é abandono, é reposicionamento energético. Quando ela se retira, o campo muda de eixo. A energia que antes amortecia as fugas dele deixa de compensar. O espaço que ela ocupava, emocional, espiritual e vibracionalmente, fica vazio. E esse vazio não é neutro. Ele é ativo. Ele pressiona. Ele cobra. Ele obriga o masculino a finalmente sentir aquilo que sempre evitou. A consequência da própria ausência. Até esse ponto, ele fugia porque podia. Sempre havia uma sensação inconsciente de que a conexão estava ali, disponível, acessível, sustentada. Mesmo no silêncio, ele sentia você presente. Mesmo distante, ele percebia o vínculo ativo. Isso criava um conforto perigoso, o conforto de não precisar escolher. A retirada da feminina quebra exatamente esse padrão. Quando você se retira energeticamente, o masculino perde o referencial. Ele tenta repetir as estratégias antigas: distração, racionalização, negação. Mas nada funciona como antes. Porque agora não existe mais alguém segurando o campo por ele. O vazio começa a falar mais alto do que qualquer pensamento. E esse vazio não grita, ele insiste. É nesse ponto que o despertar começa de verdade. O masculino passa a sentir a falta não como saudade romântica, mas como desorganização interna. Algo não encaixa. Algo saiu do lugar. Ele sente queda de energia, inquietação sem causa aparente, pensamentos recorrentes, sonhos intensos. Não porque você está puxando energeticamente, mas porque você parou de sustentar. E quando a sustentação some, o que estava adormecido precisa acordar. A retirada da feminina também remove o espelho externo. Antes, ele reagia à sua dor, à sua presença, às suas tentativas. Agora, ele só tem a si mesmo. E isso é insuportável para quem passou a vida inteira evitando o próprio mundo emocional. O silêncio que antes era refúgio vira confronto. A distância que antes protegia vira cobrança. Esse é o momento em que o masculino começa a se perguntar, mesmo sem formular em palavras: por que isso ainda me afeta tanto? Por que não consigo seguir em frente? O que exatamente eu perdi? E essas perguntas não são mentais, são vibracionais. Elas ecoam no corpo, no campo, na alma. É aí que o despertar acontece. Não como iluminação espiritual bonita, mas como responsabilidade. Ele começa a entender que a conexão não era algo externo que vinha de você. Era algo interno que ele não quis assumir. A retirada da feminina também devolve poder ao campo. A energia deixa de estar desequilibrada. Antes, havia excesso de entrega de um lado e contenção do outro. Agora, existe neutralidade. E a neutralidade é profundamente ativadora, porque não persegue, não implora,
não sustenta o que não é recíproco. Ela apenas é. E isso força o masculino a se mover. É nesse estágio que ele começa a se tornar o perseguidor. Não por controle, não por ego, não por medo de perder o outro, mas porque perdeu a estabilidade interna que só existia enquanto você estava energeticamente disponível. Ele passa a sentir a conexão como necessidade de alinhamento, não como opção emocional. A retirada da feminina ativa o despertar dele porque ela encerra a fase da tolerância espiritual. Ela diz ao campo, sem palavras: eu não sustento mais sozinha. E quando essa mensagem se instala, o universo responde reorganizando tudo. Esse despertar não acontece para punir o masculino, acontece para amadurecê-lo, para que ele deixe de viver a conexão como algo garantido e passe a vivê-la como algo que exige escolha, presença e responsabilidade emocional. Quando a feminina se retira, ela não perde o masculino. Ela devolve a ele a própria alma. E é aí que o despertar começa. Existe um ponto exato na jornada das chamas gêmeas em que nada mais acontece por esforço, explicação ou tentativa. É um ponto silencioso, quase invisível, mas absolutamente definitivo. É ali que a energia se inverte na conexão. Não por decisão mental, não por estratégia emocional, mas por colapso interno de um padrão que já não se sustenta. Essa inversão não acontece quando alguém faz algo, ela acontece quando alguém para. Até esse ponto, a energia estava desequilibrada. De um lado, entrega, espera, leitura de sinais, tentativas de compreensão. Do outro, contenção, silêncio, racionalização, fuga. A feminina sustentava o campo com presença emocional e espiritual constante, mesmo quando dizia a si mesma que tinha soltado. O masculino sentia a conexão, mas não precisava habitá-la. Ele reagia, não assumia. Ele percebia, mas não se posicionava. O ponto exato da inversão surge quando a feminina deixa de sustentar, não como punição, não como jogo, mas porque algo dentro dela finalmente encerra. Não há mais dorativa, não há mais expectativa escondida, não há mais energia indo na direção dele. Existe apenas um recolhimento honesto. E esse recolhimento muda tudo. Energeticamente, o campo entra em neutralidade. E a neutralidade é insuportável para quem sempre contou com a estabilidade do vínculo sem precisar se comprometer com ele. O masculino começa a sentir uma ausência que não se parece com abandono, mas com perda de eixo. Ele não sente saudade no sentido comum. Ele sente desalinhamento, como se algo essencial tivesse sido retirado do lugar. Esse é o ponto exato da inversão, quando o que vazio começa a agir mais do que a presença. Antes, ele tinha espaço para fugir porque havia sustentação. Agora, não há mais amortecimento. As distrações não funcionam. As explicações racionais falham. O corpo reage. Ansiedade sem causa, cansaço profundo, inquietação, sonhos recorrentes, pensamentos intrusivos. Ele tenta ignorar, mas a conexão começa a se manifestar de dentro para fora. Nesse ponto, a feminina não está mais olhando para trás. Ela não está testando, observando, esperando sinais. Ela voltou para si. E é exatamente isso que força o masculino a finalmente olhar para a conexão sem o filtro da defesa. Ele já não responde à sua dor, ele responde ao próprio vazio. A energia se inverte quando a feminina deixa de ser o polo ativo e se torna o polo estável. Não há mais busca, há enraizamento, não há mais reação. A presença interna.
E quando isso acontece, o masculino perde o lugar confortável da indecisão. Ele não pode mais existir na conexão sem se posicionar, porque o campo não aceita mais ambiguidade. É nesse ponto que ele começa a se mover. Não porque foi chamado, mas porque foi desalojado internamente. Ele se torna o polo inquieto. O pensamento que antes era seu vira dele. A saudade que antes era sua passa a ser dele. A tentativa de entender que antes partia de você começa a nascer nele. Essa inversão não é imediata nem teatral. Ela é gradual, mas irreversível. Uma vez que o campo se equilibra, não há retorno ao padrão antigo. Mesmo que haja silêncio externo, internamente algo já mudou. O masculino começa a sentir a conexão como responsabilidade, não como conforto emocional disponível. O ponto exato da inversão acontece quando a feminina não precisa mais que ele acorde, porque ela já acordou para si. E quando isso acontece, a energia não pode mais permanecer onde estava. Ela se move, ela pressiona, ela exige alinhamento. Não por carência, mas por verdade. É nesse ponto que o perseguidor muda de lado, não por estratégia, mas por maturidade energética. E a partir daí, a conexão nunca mais responde aos mesmos padrões. Existe um momento extremamente específico na jornada do masculino em que a fuga deixa de ser possível, não porque alguém o pressionou, confrontou ou explicou, mas porque o mecanismo interno que sustentava a evasão entra em colapso. A passagem da fuga para a busca não é uma decisão consciente no início. É uma reação profunda da alma quando o ego já não consegue manter o controle da narrativa. Enquanto ele foge, existe um acordo silencioso dentro dele. Sentir a distância, controlar a distância, manter a conexão viva sem precisar habitá-la por inteiro. A fuga não é ausência de sentimento. É excesso de sentimento sem estrutura interna para sustentá-lo. Por isso, ele racionaliza, silencia, se afasta, cria distrações, tenta se convencer de que está bem. O ego assume o comando para evitar o colapso emocional. O que muda quando ele passa da fuga para a busca é que o ego perde a função protetora. Aquilo que antes o mantinha seguro começa a gerar mais dor do que a entrega. A desconexão já não alivia. As rotas de escape se esgotam. O corpo reage antes da mente. Ansiedade sem causa clara, peso no peito, cansaço profundo, dificuldade de concentração, sensação de estar fora do próprio eixo. Ele percebe que não está em paz. Apenas está anestesiado. Internamente, o primeiro movimento é a quebra da ilusão de controle. Ele começa a perceber que não consegue mais desligar o vínculo quando quer. Pensamentos surgem sem convite. Sonhos se tornam recorrentes. Lembranças aparecem em momentos aleatórios. O coração reage antes que a razão possa interferir. Isso gera confusão, porque a identidade que ele construiu era baseada na ideia de autonomia emocional. Quando a fuga cai, surge o vazio. E o vazio é o verdadeiro gatilho da busca. Não é saudade romântica, é desalinhamento existencial. Algo dentro dele reconhece que há uma parte da própria verdade que foi deixada para trás. Ele sente que avançou na vida, mas não avançou dentro de si. A sensação não é quero você, mas algo está faltando. Nesse estágio, a energia começa a se reorganizar. O masculino passa de reativo para observador. Ele começa a revisitar memórias não para se defender, mas para entender. Perguntas que antes eram evitadas agora surgem espontaneamente. Por que isso me toca tanto? Por que nunca consegui fechar esse ciclo?
Por que essa conexão não se dissolve? Essas perguntas não buscam resposta externa, elas buscam coerência interna. A busca começa de forma silenciosa. Ele não corre atrás imediatamente. Primeiro, ele se aproxima internamente da verdade. Reconhece sentimentos que foram negados. Entra em contato com a própria vulnerabilidade. Sente medo, culpa, arrependimento. Não como punição, mas como limpeza. O coração começa a assumir o espaço que antes era dominado pela razão. O ponto mais delicado dessa transição é o confronto entre identidade e essência. Ele percebe que a versão que construiu de si mesmo não comporta a profundidade da conexão que sente. Isso gera uma crise silenciosa. Ou ele continua fugindo e se fragmenta internamente, ou ele começa a buscar alinhamento, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Quando a busca se instala, algo fundamental muda. Ele deixa de reagir à ausência e passa a se mover em direção à verdade. Ele começa a sentir responsabilidade energética. A conexão deixa de ser um peso emocional e passa a ser um chamado. Não é mais sobre medo de perder, é sobre incapacidade de continuar vivendo desalinhado. Internamente, ele começa a se abrir para a possibilidade da entrega, mesmo que ainda não saiba expressá-la. O coração se torna mais presente. A resistência diminui. O silêncio já não é fuga, é reorganização. Ele observa mais, sente mais, reconhece mais. A transição da fuga para a busca marca o início da maturidade espiritual do masculino. Ele entende, mesmo que de forma não verbal, que não pode mais viver dividido, que não pode mais tocar a conexão apenas quando é confortável, que não pode mais se esconder atrás de justificativas externas. A busca não nasce do desejo de conquistar o outro, ela nasce da necessidade de se reencontrar consigo mesmo. E quando isso acontece, a energia da união deixa de ser uma ameaça à sua liberdade e passa a ser a ponte para a sua inteireza. Existe uma inversão profunda e pouco compreendida na dinâmica da conexão. O verdadeiro perseguidor não é quem corre primeiro, mas quem desperta depois. Isso contraria a lógica humana, mas segue com precisão a lógica energética da alma. No início, parece óbvio identificar o perseguidor como aquele que busca respostas, que sente primeiro, que tenta compreender, que sofre de forma consciente. Mas esse movimento inicial não é perseguição, é consciência precoce, é quem desperta antes e por isso sente antes. Não há caça aí. A lucidez emocional. O perseguidor real nasce mais tarde, quando o despertar acontece de forma tardia e abrupta no outro polo. Enquanto um já passou pelo luto, pela dor, pela entrega e pelo desapego, o outro ainda estava protegido pela inconsciência. E a inconsciência é confortável. Ela anestesia. Ela dá a ilusão de controle. Quando o despertar acontece tarde, ele não vem suave. Ele vem como ruptura. O masculino, nesse ponto, não desperta para o amor. Desperta para o vazio deixado pela ausência. E é aqui que a perseguição começa, não externamente, mas internamente. O perseguidor não é quem corre atrás fisicamente, é quem não consegue mais fugir por dentro. Quando ele desperta depois, encontra um cenário que não reconhece mais. A energia que antes estava disponível, aberta, receptiva, agora está centrada, silenciosa, inteira em si mesma. Isso gera desorientação. O campo mudou, a referência sumiu. O eixo externo que sustentava o equilíbrio interno já não está ali. Nesse momento, algo quebra. A falsa autonomia emocional. Ele percebe que não era forte por não sentir. Era apenas inconsciente. E agora sente tudo de uma vez. O coração, que ficou adormecido por tanto tempo, desperta sem filtros.
Não há preparação emocional, não há defesas prontas, só impacto. A perseguição nasce desse choque, não como manipulação, mas como tentativa de reorganizar o próprio campo interno. Ele começa a pensar obsessivamente. A conexão invade sonhos, rotinas, decisões. Ele tenta entender o que aconteceu, onde perdeu o controle, por que aquilo que parecia resolvido agora pulsa com tanta força. Enquanto isso, quem despertou antes já não corre, já não explica, já não insiste, já atravessou o deserto interno, já aprendeu a se sustentar sem respostas externas. E essa diferença de tempo cria a inversão. Quem antes parecia perseguir, agora está em paz. Quem parecia distante, agora está inquieto. O perseguidor tardio não busca o outro por carência simples. Ele busca porque despertar depois dói mais. Dói porque revela tudo o que foi evitado. Dói porque não há mais como negar. Dói porque a alma cobra coerência. Energeticamente, isso se manifesta como inquietação constante. Ele sente a conexão mesmo sem contato. Sente quando o outro pensa nele. Sente quando há afastamento. Sente quando há neutralidade. A ausência não é mais silêncio, é ruído interno. E aqui está o ponto-chave. O perseguidor é quem tenta recuperar fora o que precisa integrar dentro. Enquanto ele não entende isso, a busca se manifesta como ansiedade, desejo de aproximação, necessidade de validação. Mas não é o outro que ele persegue. É a parte de si que despertou tarde demais e agora exige integração imediata. Essa fase é profundamente desconfortável porque desmonta papéis antigos. Ele percebe que não estava no controle, que a conexão nunca esteve nas mãos dele, que a estabilidade que sentia era sustentada pela entrega silenciosa do outro e não pela própria força. Quando essa verdade emerge, o coração entra em colapso temporário. O ego tenta reagir, justificar, minimizar, mas a alma já despertou, e alma desperta não volta a dormir. A perseguição verdadeira não é ação, é consciência atrasada tentando alcançar o próprio tempo perdido. E só existe saída para esse estágio quando ele para de buscar o outro como solução e começa a buscar alinhamento interno. Quando entende que não se trata de reconquistar alguém, mas de se tornar alguém capaz de sustentar o que sente. Sustentar essa fase sem bloquear a união exige algo que quase ninguém ensina: presença madura sem interferência. Não é passividade, não é desistência, não é frieza. É um estado interno de alinhamento tão profundo que você deixa de reagir à superfície e passa a responder apenas ao que é real no nível da alma. O maior risco desse estágio não é o afastamento físico, nem o silêncio, nem a demora. O maior risco é interferir energeticamente por medo. Quando a união está em processo de ajuste fino, qualquer tentativa de controle, cobrança emocional, antecipação ou ansiedade cria ruído no campo. E ruído atrasa. Sustentar essa fase começa com entender que o movimento agora não é externo. Tudo o que precisava ser feito fora já foi feito. As conversas, os conflitos, as dores, os rompimentos, os retornos. Agora, o trabalho é interno. E interno não aceita pressa. Um dos pontos mais delicados é não confundir silêncio com abandono. Nesta fase, o silêncio não é ausência de sentimento, é processamento profundo. O masculino, especialmente, precisa reorganizar identidade, responsabilidade emocional e coerência interna antes de qualquer passo concreto. Se você tenta puxá-lo antes disso, ele recua. Não por falta de amor,
mas por incapacidade momentânea de sustentar o que sente. Sustentar essa fase significa parar de vigiar o tempo. Quando você começa a contar dias, semanas, sinais externos, mensagens, visualizações, você sai do eixo. A energia da união não responde a cronogramas mentais. Ela responde a estado vibracional. E estado vibracional se constrói em silêncio, constância e verdade consigo mesma. Outro ponto crucial é não negociar seus limites internos para acelerar o processo. Muitas pessoas, com medo de perder a união, se diminuem, aceitam menos, toleram incoerências, flexibilizam valores. Isso bloqueia imediatamente o campo. A união só acontece quando ambos se encontram inteiros, não quando um se adapta para caber no outro. Sustentar essa fase é permanecer em dignidade emocional. É não implorar, não provocar ciúme, não usar a ausência como manipulação, não buscar respostas onde ainda há gestação interna. A alma reconhece maturidade. O ego reage à pressão. Há também um aspecto energético silencioso e poderoso. Não alimentar narrativas internas de perda. Pensamentos recorrentes de isso não vai acontecer, ele não vai voltar, estou sendo deixada para trás, criam microdesalinhamentos constantes. Não é sobre pensar positivo, é sobre não se trair internamente com histórias que não são verdade absoluta. O que sustenta essa fase é vida própria bem habitada. Quando você volta para si, para seus projetos, corpo, espiritualidade, prazer simples, rotina ancorada, algo se estabiliza no campo. E essa estabilidade cria segurança energética para o outro avançar. Não porque você se afastou para provocar reação, mas porque deixou de depender. Outro erro comum é tentar ajudar o processo do outro. Curar, explicar, conscientizar, salvar. Isso também bloqueia. Cada alma tem seu ritmo de integração. Quando você assume o papel de guia emocional, tira do outro a chance de amadurecer. E sem amadurecimento, não há união sustentável. Sustentar essa fase é aceitar o desconforto sem dramatizar. Há dias de saudade, confusão, silêncio interno. Isso não significa regressão. Significa recalibração. Toda união real passa por um ponto em que nada parece acontecer externamente, mas tudo está sendo rearranjado por dentro.